Unimed de Goiânia determinou aos seus médicos credenciados que prescrevessem os medicamentos oncológicos, aqueles para o tratamento do câncer, apenas pelo princípio ativo e não pelo nome comercial. Isso gerou uma disputa judicial que nós vamos comentar agora quais são as características e o que nos interessa no direito médico em relação a ela, certo? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Nós já sabemos, de muito tempo que os remédios, os medicamentos genéricos são utilizados e são utilizados também com eficiência e são receitados, inclusive alguns médicos de algumas especialidades receitam um determinado tipo de medicamento genérico. O que é realmente difícil de imaginar e de entender como isso se desdobrará é quando esse medicamento efetivamente for disponibilizado. Por quê? Nós temos um medicamento genérico que é estabelecido em lei, tem lei determinando, foi na época em que o ministro José Serra, ministro da Saúde, e quebrou as patentes dos medicamentos e acabou criando o medicamento genérico. Óbvio que nós temos laboratórios éticos, laboratórios que são importantes e que trabalham com a mais perfeita transparência em relação a isso, mas mesmo assim nós temos possibilidades de alguns medicamentos não terem o genérico, mas sim o similar. O similar é aquele que não é determinado por lei, não é resultado da determinação legal de medicamento genérico, ele é fabricado por um outro laboratório que se utiliza daquele princípio ativo, mas baseando-se em um medicamento comercial de um outro laboratório, em um nome comercial de um medicamento de outro laboratório. E no meu tempo de farmácia, que já são longos anos atrás, eu me lembro que existiam farmácias que trabalhavam com os chamados BOs, que eram os bonificados, que o laboratório dava uma grande vantagem para as farmácias em relação ao valor, porque o valor é controlado, o lucro é controlado. E com esses medicamentos não, eles tinham até mesmo os bonificados, como eram apelidados, eles recebiam, os laboratórios entregavam para as farmácias um e dava outro de bonificação. Ou, quando não era possível dar um outro, daria então, nesse caso, um desconto muito grande. Isso é para exemplificar a nossa discussão. Então nós temos alguns médicos, e eu converso sempre com eles, das mais determinadas especialidades, tem alguns deles que não aceitam, não admitem. Alguns psiquiatras, neurologistas, alguns oncologistas não admitem. Eles entendem que existe sim uma diferenciação, uma distinção na eficiência, até mesmo na absoluta certeza e exatidão da dosagem. Então esses médicos, eles entendem que os medicamentos devem ser prescritos pelo nome comercial porque eles já conhecem o medicamento daquele laboratório, que já tem, obviamente, o princípio ativo que ele quer, mas com o nome comercial porque lhe garantiria a segurança e também a segurança do seu paciente. Só que neste caso da Unimed foi uma imposição. A Unimed de Goiânia impôs a receita, a prescrição pelo princípio ativo. E ela o fez mediante a distribuição de um ofício. Distribuiu para a rede credenciada um ofício dizendo que o médico deveria prescrever o medicamento, indicando apenas o seu princípio ativo, e caso ele entendesse que não seria a situação de prescrever o princípio ativo e ele quisesse o nome comercial,
ele precisaria de próprio punho, de forma clara, legível e inequívoca, justificar a razão pela qual ele não permitiria para o paciente o medicamento genérico, e sim, ele desejaria um medicamento do laboratório com o nome comercial que ele conhece. Com isso, a Associação dos Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás propôs uma ação, e nesta ação eles revelam que a prescrição ela é feita pelo sistema eletrônico da Unimed e que esse sistema eletrônico somente permite a inclusão do princípio ativo. Eu não vejo problema. Nós estamos discutindo desde o início aqui a eficiência e a exatidão da dosagem daqueles medicamentos. Então, se o medicamento tem a dosagem que o médico precisa e o princípio ativo que ele precisa, aí nós vamos ter que passar para uma segunda análise, que é o laboratório. E nós temos laboratórios que fabricam medicamentos similares. Como eu já disse, os similares não são medicamentos genéricos e não são aqueles que têm o nome comercial do laboratório que o patenteou, mas que são bons, que são tão eficientes quanto os outros. Mas não são todos os laboratórios que são eficientes, né? Não são todos os laboratórios que fabricam de forma eficaz esses medicamentos que são similares e não têm, portanto, a segurança da lei protegendo os pacientes. Então vejam, nesse caso, esta associação entende que com essa decisão a Unimed colocou em risco a vida dos pacientes. Em primeiro grau, o juiz entendeu que era sim uma situação delicada e complicada e concedeu a liminar, deferiu uma liminar para que fosse suspensa esta decisão da Unimed, e que isso, obviamente, tinha que ser cancelado, porque o médico teria que ter a autonomia em relação à prescrição. E o que acontece? Já na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás, a decisão já foi suspensa e o relator comunicou o NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, para um parecer. É importante isso, eu achei uma decisão importante, o relator suspendeu para que isso fosse analisado de forma mais técnica possível, já que nós estamos falando do NATJUS, que é reconhecidamente uma instituição que trabalha com literatura médica e que trabalha com dados profundos de pesquisas e critérios técnicos para auxiliar o Poder Judiciário. Achei ótima decisão. Só que o relator entende que não há nenhum problema em se utilizar o princípio ativo, desde que o princípio ativo seja realmente o mesmo e a dosagem a mesma. Só que ele não faz essa análise como eu fiz agora. Nós temos um medicamento genérico e nós temos um medicamento similar. O similar, dependendo do laboratório, ele também tem a dosagem exata e idêntica àquilo que o médico precisa, né, do nome comercial de um outro laboratório, mas você pode ter um laboratório, né, que fabrica produtos que não tenham esta mesma eficiência. E o médico, nós já falamos aqui em inúmeras oportunidades sobre a autonomia do médico, né, que o médico sim deve ter autonomia para a prescrição. O médico não pode ser obrigado a prescrever ou deixar de prescrever um medicamento. É ele que tem o conhecimento suficiente para isso. Então, se o médico entende, eu converso com vários amigos que trabalham por aqui, eu converso com eles sobre essas questões, eles dizem que não aceitam. Você está tomando medicamento genérico? Eu não aceito, eu não me responsabilizo pelo resultado do seu tratamento. E esta é uma situação que você tem que analisar e diferentemente do que vocês possam pensar aqui, não é porque o médico ganha alguma coisa do laboratório, daquele laboratório X para esse medicamento que ele insiste. Quando ele insiste, ele está pensando na segurança do paciente e num ótimo resultado que ele pretende que haja do tratamento que ele prescreve. Mas os laboratórios
dão também, né, alguns privilégios aos médicos, fazem congressos em locais paradisíacos, com praias maravilhosas, com tudo pago pelo laboratório, mas não é assim, sabe? Eu acho que essa é uma relação de trabalho, né? É uma relação porque os laboratórios levam ao médico aqueles medicamentos que são resultado de anos de estudo e pesquisa para que se chegasse àquela fórmula ideal e aquele medicamento com o tratamento necessário para o paciente daquele médico. Então ele confia no laboratório, ele confia no medicamento, e é importante que a autonomia do médico seja mantida, seja sustentada. O médico não pode simplesmente ser obrigado a prescrever medicamentos que ele não entende ser medicamentos eficazes. Então você diz não, aí vem o Poder Judiciário e diz não, fica tranquilo, tem a mesma dosagem e tem o mesmo princípio ativo. Tá, mas quem entende se realmente isso vai ser melhor ou não para o paciente é o médico assistente, é o médico que assiste o paciente, que trata o paciente. Então vejam, eu também entendo que exista esta paridade, que nós sabemos que se nós tivermos um medicamento com a mesma dosagem e com o princípio ativo igual, tá bom, pode usar, porque o resultado vai ser o mesmo. Só que há médicos que garantem que não será o resultado idêntico se você utilizar um medicamento similar ou alguns genéricos fabricados por alguns laboratórios. Então, os medicamentos genéricos são fabricados por vários laboratórios e são estabelecidos em lei, portanto, há uma segurança. Mesmo assim, alguns médicos se recusam a prescrever esses medicamentos que não sejam aqueles que têm o nome comercial. E aí a gente tem que analisar sob todos os ângulos. O ângulo técnico nós vamos ter com a resposta do Natjuz. O Natjuz vai dizer, olha, isso pode ou não pode, porque os critérios técnicos aqui mais profundos que nós analisamos, o princípio ativo nem sempre é o mesmo, e mesmo tendo o mesmo nome, tendo a mesma dosagem, ou não, vai dizer sim, pode utilizar, que não terá prejuízo, e nós estamos falando de tratamento de câncer, que é um tratamento para uma pessoa que está num estado de vulnerabilidade intensa e que nós temos que entender que todo esforço feito tem que ter resultado. Mas ninguém nós estamos falando de obrigação de meio, ninguém é obrigado a curar ninguém, principalmente num caso desse. Sim, mas o médico pode entender que neste caso a eficiência do medicamento com o nome comercial daquele laboratório que ele prefere terá um resultado melhor que outros que ele não confia. E aí, neste caso, a Unimed está ferindo a autonomia do médico, determinando de que forma que ele tem que receitar. E se o médico não concorda, ele precisa se justificar, explicar por quê e tal. O que vai acontecer? Em muitos casos, o médico vai desistir de insistir no medicamento que ele quer para evitar mais problemas e mais burocracias, e nós sabemos como funcionam os planos de saúde. Se houver alguma coisa que estiver fazendo alguma restrição, trazendo algum impedimento em relação à economia que eles pretendem impor, esse médico pode ser objeto, inclusive, de retaliações. Então nós sabemos que, infelizmente, o fármaco pode ser o mesmo, um fármaco de referência pode ser o mesmo, até mesmo, como eu disse no início, até mesmo o medicamento similar, que não é o genérico, e ele tem um outro nome. Nós temos inúmeras situações, inúmeros casos desses, que nós não vamos aqui exemplificar, mas nós temos inúmeros. Mas eu continuo conversando com os médicos e eles continuam entendendo que aquele laboratório que fabrica o produto que ele prescreve é o melhor e ele vai continuar fazendo isso. Poderá, neste caso da Unimed de Goiânia, entender de forma diferente e ser obrigado realmente o médico a prescrever o princípio ativo, mas eu tenho aqui, com as minhas cautelas, muito medo, porque
pode, nesse momento, haver aqui uma ofensa à autonomia do médico. Pode o medicamento ser adquirido pelo princípio ativo e dosagem idênticos, mas que não tenha o mesmo resultado, só que não sou eu quem vai apreciar isso, mas sim o NatJus, que é um núcleo especializado nessas pesquisas científicas e nos dará esta solução. E depois o judiciário, devidamente instruído com essas informações, decidirá. Nós vamos acompanhar esse caso, logo que tiver uma definição, nós traremos aqui para vocês, tá certo? Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.